Boa noite, irmãos. Eu sou o presbítero Luiz Carlos. Estou essa noite aqui para gravar este vídeo para falar sobre um assunto muito polêmico em nossos dias, que nada mais é sobre o lesbianismo e o homossexualismo. Nós vemos, meus queridos, que lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele nos diz o seguinte, no capítulo 19 de Gênesis, e no versículo 5 em diante, diz o seguinte, irmãos. E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-o para fora, até nós, pois queremos ter relações com eles. Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Esse texto, meus queridos, ele está falando aqui sobre quando os anjos de Deus desceram para falar com Ló. Pois é um texto, irmãos, que nos fala sobre a passagem de Sodoma e de Gomorra. Duas cidades da antiguidade, duas cidades o qual já estava, digamos que, o pecado daquela cidade já estava cheirando mal aos olhos, cheirando mal nas narinas de Deus. O pecado naquela cidade estava abundante. O homem e a mulher, eles se depravavam de tal maneira, irmãos, que eles já estavam a ponto de se deitarem homem com homem e mulher com mulher. E Deus então, meus queridos, resolveu destruir aquelas cidades. Não só por esse pecado, mas como por outros pecados também. Mas nos mostra a palavra de Deus que esse era um dos pecados maiores que tinha já naquela cidade, mesmo sendo em tempos remotos. E Deus então resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas havia naquela cidade, meus queridos, um homem com sua família. E este homem era Ló, que era um homem temente a Deus. E Deus então disse, olha, não me convém destruir esta cidade e deixar com que o meu servo também venha perecer, porque culpa nenhuma ele tem. E Deus então, meus irmãos, resolveu a enviar 2 anjos para avisar a Ló sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus enviou então aqueles 2 anjos, irmãos. E como nós já sabemos, os anjos de Deus, naquele tempo, naquela época, irmãos, eles poderiam se materializar em corpos humanos, né? E eles então se materializaram em corpos humanos e desceram para avisar a Ló. E com certeza, como eram anjos, como eram seres celestiais, eram homens fortes, homens bonitos, homens robustos. E aquelas pessoas daquela cidade, aqueles homens que ali estavam em abominação aos olhos de Deus, aqueles homens que ali estavam contrariando as ordens de Deus e se deitando homem com homem, olharam para aqueles homens formosos entrando na casa de Ló. Foram então até a casa de Ló e pediram para que Ló botasse aqueles homens para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens. Mas ao invés disso, Ló saiu para fora e disse, olha, não façais maus a esses homens. Deixe esses homens em paz. A história, meus queridos, nos relata, nos fala, continua ainda nos falando